queridas, tudo bem? Hoje é o último dia desse estudo maravilhoso sobre a mulher radiante. Eu tenho certeza absoluta que você cresceu bastante em Deus. Eu tenho certeza absoluta que você cresceu bastante, que essa palavra aí entrou dentro do seu coração e que você aprendeu a ser a cada dia mais uma mulher radiante, amém? E hoje, nesse último dia de estudo, nós começaremos o nosso programa dizendo algo a você. Estabeleça as suas prioridades com propósitos. Você já se sentiu como se estivesse sendo puxada para 1000 direções ao mesmo tempo? Faculdade, trabalho, família, reuniões, amizades, ministério, exercício físico, compras, contas e muitas outras coisas mais. Um grande escritor disse certa vez: aonde estiverem as suas prioridades, lá estará o seu tempo. O apóstolo Paulo foi um homem que entendeu o chamado da sua vida e, por conseguinte, organizou as suas prioridades em função disso. Paulo entendia claramente a sua missão e sabia que tinha tarefas fundamentais a cumprir. Com base nisso, ele subordinou o uso do seu tempo à sua missão. E qual foi o resultado? Esse homem abalou o mundo com a glória de Deus. Mulher radiante, chegou a hora de eu e você despertarmos. Nós não podemos cair nas armadilhas da apatia, da preguiça ou dos afazeres que nos afastam da nossa prioridade, que é Jesus. Não podemos desperdiçar a nossa vida nem o chamado que Deus tem para cada uma de nós. Sim, eu estou falando com você. Você tem um chamado de Deus. Você tem um dever a cumprir no reino de Deus. Você que está aí do outro lado é tremendamente importante nos planos de Deus. Se não despertarmos e alinharmos a nossa vida com a vontade do Senhor, chegaremos ao final da vida com pouquíssima coisa para mostrar. Uma mulher radiante é alguém que tem propósitos, ajustando as suas prioridades a seu chamado para refletir o brilho de Jesus. Nós precisamos vencer qualquer obstáculo que se ponha no caminho dessa meta. Estabelecer prioridades pode se dar de formas diferentes na vida de cada mulher, tendo em vista que somos chamadas e ungidas de maneiras diversas. No entanto, a forma como administramos o nosso dom é uma escolha que cada uma de nós deve fazer. Há uma frase que diz: a pessoa que somos é um presente de Deus para nós. Já o que nos tornamos, um presente nosso para Deus. Quando passamos tempo com o Senhor, lendo a sua palavra, seguindo a sua direção e usando os nossos dons, começamos a compreender de forma mais clara a função que nascemos para desempenhar. O apóstolo Paulo disse: porque para mim o viver é Cristo. Faça você também, minha querida, essa declaração grandiosa. Precisamos participar e nos comprometer. Precisamos estar acompanhadas de pessoas e coisas que favoreçam os nossos propósitos, lembrando que o nosso projeto de vida deve ditar as nossas prioridades. Para deixar um legado, devemos viver para a eternidade. Pessoas mornas pensam sobre a vida na terra com muito mais frequência do que sobre a eternidade no céu. O cotidiano delas é focado na lista de tarefas do dia, nas programações da semana e nas férias do mês seguinte. Raramente, se é que alguma vez, elas consideram a vida em termos de eternidade. E se você examinar a história, verá que os cristãos que mais fizeram pelo mundo foram exatamente os que mais pensavam no mundo vindouro. Isso nos fornece outra chave para se deixar um legado. A mulher radiante deve viver para a eternidade. Como Paulo escreveu à igreja de Corinto:
Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Queridas, nós precisamos viver com nossos olhos no prêmio, assim como na linha de chegada, esquecendo de todo o resto. Porque só uma coisa importa, e é a glória de Deus. Nós estamos nessa vida com um propósito, a fim de que quando virmos Jesus face a face, possamos ouvi-lo dizer: muito bem, serva fiel. Mulheres radiantes nunca devem ser vistas como mornas, mas como tochas de fogo para a glória de Deus. A nossa sociedade fez a cabeça de muitas pessoas, levando essas pessoas a acreditar que esse mundo é melhor e que o nosso destino final não é assim tão sublime. Querida, o que quer que você faça, não creia nessa mentira. A eternidade com Deus é real. O que fazemos nessa vida conta sim. Não devemos permitir que o mundo faça com que acreditemos que não vai acontecer nada após a morte. Para refletir Jesus no mundo, nós precisamos viver à luz da eternidade. Vivendo para aquele dia. A Bíblia é muito clara. Todo ser humano comparecerá diante de Deus e prestará contas da sua vida. Como Paulo afirma em Romanos, todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Aqueles que rejeitam Cristo nessa vida serão julgados com base em suas obras e passarão toda a eternidade separados de Deus. Saiba, porém, que o amor do Senhor é muito maior do que a nossa mente consegue imaginar. Ainda que nos rebelemos e escolhamos virar as costas para Deus, o Senhor continuará desejando que todas as pessoas se reconciliem com Ele e passem a eternidade no céu. Porém, a escolha é sua, a escolha é minha. Eu só preciso dizer a você, minha amada, que Deus preferiu mandar o seu próprio Filho ao inferno, em nosso lugar, a viver no céu sem nós. Ele quer tanto não nos ver no inferno, que pagou um terrível preço na cruz. Presente de Deus, tudo que temos é um presente de Deus. Portanto, seremos avaliadas pela maneira como utilizamos o nosso tempo, as nossas palavras, os nossos talentos, o nosso tesouro, os nossos relacionamentos. Usamos essas dádivas do Senhor para glorificá-lo e expandir o seu reino, ou estamos desperdiçando cada uma delas? A maneira como vivemos hoje tem implicações eternas. Eu digo a você, mulher radiante, não perca mais um dia, uma hora, um segundo sequer. Corramos a nossa corrida com a eternidade em vista e vivamos para aquele dia, quando cada uma de nós comparecerá diante do Rei Jesus. Legado duradouro. E de que forma viver com os olhos fixados na eternidade nos faz deixar um legado duradouro? A resposta é simples. Quando vivemos para a eternidade, priorizamos as coisas que têm mais valor para Jesus. Quando amamos Jesus, amamos o que Ele ama, as pessoas. O coração do Senhor é misericordioso, compassivo, generoso e gentil. Como filhas de Deus, devemos ser as mãos e os pés de Cristo nesse mundo ferido. O nosso trabalho é levar o amor dele em palavras e obras a todos aqueles que encontrarmos. Essa é a obra que deixa um legado duradouro. Mulher radiante,
pense sobre a verdade que o Senhor nos confiou, a mensagem do seu Evangelho. Hoje, você e eu somos as mensageiras do mundo da esperança e da cura que há em Jesus. Se quisermos deixar um legado, temos de ser mulheres apaixonadas pela obra de Deus. Não podemos nos deixar esfriar. Não podemos nos esquecer do episódio mais importante da história e ficar indiferentes a isso, deixando de anunciar a boa notícia de que Deus veio à Terra para nos redimir do pecado. Muito maior é o chamado do Deus do Universo, que nos convida a sair das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, minha querida, onde quer que você esteja, caso identifique alguma indiferença no seu coração com relação ao Evangelho, por favor, pare e ore a Deus dizendo: torna a me dar, Senhor, a alegria da tua salvação. É muito fácil dar uma cochilada na fé quando se tem muitos compromissos e já está salva, mas a nossa paixão retorna rapidamente no momento em que confrontamos o nosso pecado, quando nos lembramos de que Jesus nos resgatou e reconhecemos humildemente o preço que Ele pagou por nós na cruz. Para vencer a batalha contra o orgulho e a indiferença, nós devemos nos recordar todos os dias de que não temos direito a coisa alguma. A graça de Deus é imerecida e nos alcançou pelo precioso sangue de Jesus. Quando paramos e pensamos seriamente sobre a cruz de Cristo, sobre o sofrimento dele por nós, o nosso coração é renovado com a paixão pelo nome dele. Mais uma vez, Paulo é um grande exemplo. No final da sua vida, o amor dele por Jesus e pelo Evangelho não havia diminuído. Quando temos em mente a preciosa graça que foi derramada sobre nós, o nosso coração é movido a compartilhá-la com os outros. Mulher radiante, somos mensageiras, embaixatrizes e proclamadoras das boas novas da salvação. O Senhor nos chamou para sairmos pelo mundo pregando o Evangelho. É a sua vez de brilhar. Vá, anuncie, viva como luz, irradie Cristo a um mundo perdido em trevas, querendo conhecer o Deus que você serve. Que Deus te abençoe grandemente. É a minha oração por cada uma de vocês, mulheres radiantes.